Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Gustavo Góes e esse é o canal Phalaenopsis Mania, todos os dias com muitas dicas legais sobre o cultivo de Phalaenopsis. Olha gente, que linda essa haste floral dessa touceira de Oncidium Cherry Baby. Pensa como vai ficar perfumado, olha, 1, 2, 3 hastes florais. Isso vai ficar muito perfumado e olha isso aqui com a luz do sol. Que coisa mais espetacular de Deus, né? Deus é maravilhoso. Planta linda, tem mais um botão aqui para abrir, tá nesse tronquinho. E bem arrumadinho. Tem uma Phalaenopsis novidade que abriu hoje aqui. Tá abrindo seu primeiro botãozinho. Uma falzinha amarela. Olha que linda. Essa Phalaenopsis esqueci o nome dela, mas é uma espécie linda também. Olha aqui, olha esses cachos. Gente, me perguntaram várias coisas sobre Phalaenopsis essa noite nos comentários, então eu vou falar um monte de coisa detalhando aí como cultivar uma Phalaenopsis do começo ao fim. Primeiro, quando você vai comprar a Phalaenopsis, não adianta você comprar a Phalaenopsis somente pela beleza da floração, não. Porque a beleza da floração, por mais que seja um encanto, ali pode estar escondendo uma grande arapuca para você, tá? Porque se você for comprar uma Phalaenopsis olhando somente pela beleza da floração, você pode acabar perdendo essa planta. Quando você for comprar uma Phalaenopsis, primeiro você tem que reparar como que estão as raízes dessa planta. Se a planta não tem nenhum problema na folhagem, se a planta não tem nenhum problema no enraizamento, porque não adianta você trazer uma planta doente para casa. Muita gente fala, eu vou pegar essa planta para recuperar. Plantas para recuperar não devem ser consideradas como compras de Phalaenopsis para o seu orquidário. Quando você compra uma planta para recuperar, você já vê que essa planta está debilitada. A não ser que você compre a planta sem floração, mas que ela esteja bonita, vistosa, porque não adianta você trazer uma planta doente para dentro da sua casa. Quando você comprar uma planta que esteja doente, você tem que fazer o replante dela, colocar no substrato que você gosta e manter ela longe do seu orquidário enquanto ela não se recuperar, tá? Não vai juntando não. Então, começa, para o cultivo de Phalaenopsis, começa no momento da compra, tá? Quando você for comprar, repare bem se a planta está bem, se ela está com raízes, se ela não tem problema nenhum nas folhas, tá? Se ela não tem problema nenhum nas raízes, para que você não traga já uma planta doente para terminar de morrer na sua casa, tá bom? Então, o primeiro cuidado é, na hora de comprar, escolha uma planta de qualidade. Segunda questão, quando chegar na sua casa, não saia imediatamente replantando. A planta já vem estressada, porque ela saiu do local de cultivo inicial dela, e depois ela passou dias lá no supermercado ou no garden onde você comprou. Então, quando chegou na sua casa, ela já acabou de sair novamente de um novo local onde ela estava sendo cultivada. Então, não adianta você chegar na sua casa e naqueles estropelos correndo para fazer o replante, porque não vai mudar em nada, tá? Deixa a sua planta sem molhar, tá? Não molha mais. Deixa a sua planta sem molhar. Verifica se o substrato está seco. Se o substrato estiver úmido, não molha mais. E deixa a sua planta num local arejado, iluminado, tá? Para que ela comece a se adaptar na região que você comprou. Geralmente você mora em Minas Gerais, como eu moro em Extrema. Quando eu vou comprar uma planta em São Paulo, automaticamente, ao sair do estado, já mudou de ambiente, já mudou de ar, já mudou de tudo. Então, a planta vai ter que se habituar ao meu local de cultivo, ao meu novo local de cultivo. Então, isso leva um tempo, tá? Então, deixa a sua planta secar no localzinho arejado, no local iluminado, na sua casa. Passou um tempo, a floração, aproveita a floração que você comprou, tá? Aproveita a floração, curte bastante. Passou um tempo, a sua planta começou, as flores começaram a murchar, aí você vai fazer um replante. O replante sempre é uma hora delicada, porque você está tirando a sua planta da casinha da onde ela cresceu, da casinha onde ela estava acostumada a ficar,
para passar para uma casinha nova. Então, não adianta você mexer muito nas raízes, retirar que nem uma louca, desesperada, arrancando tudo da raiz, com unha, com dente, com os pés. Não precisa disso, tá bom? Não precisa disso. Retira a planta do vaso. Olha o estado das raízes, olha em que estado que estava o substrato. Retira o mínimo de substrato possível, tá? Retira ali só o que não agradar a você, tá? Que você vê que acumula muita umidade, mas o que tiver grudado nas raízes da planta, não arranca. Não faz isso, tá? Porque você tem que fazer um replante de uma maneira que a sua planta não vá perceber que está sendo mudada de local, porque isso causa um estresse muito grande para a sua planta, tá bom? Então esse é o cuidado. Retira o substrato, mas retira só aquela parte que você acha que está mais ruim. Retira aquela, não precisa ficar cortando raízes, porque a raiz, mesmo ela estando danificada, ela ainda vai servir tanto para sustentação como para garantir um pouco de umidade no seu vaso. Fazendo esse replante com menos agressividade possível, vamos falar assim, a sua planta não vai perceber que foi replantada. E isso vai fazer ela se adaptar muito mais rápido ao novo ambiente de cultivo que você vai oferecer a ela, tá? A terceira coisa é você, eu não estou colocando por ordem, tá? Estou falando terceira coisa, mas a outra coisa é você escolher um vaso. Como você vai deixar um pouco de substrato que ela já estava originalmente, então o que você vai fazer? Você vai colocar ela agora num substrato mais arejado. Por quê? Porque no seu orquidário já tem outras plantas e você precisa meio que fazer quase uma padronização. Então, para que você possa mesclar o substrato que ela veio num substrato novo, você tem que colocar misturado um substrato que seja mais drenado, tá? Porque você não vai poder ficar cuidando dela exclusivamente, você vai ter que cuidar dela junto com as outras, não é mesmo? Então você mescla, então você coloca um substrato mais seco, porque você deixou alguma coisa úmida ainda na raiz. Então agora você vem ou com argila expandida, ou com pedra brita, ou pode ser mesmo até a casca de pinos, só que numa granulatura maior, num tamanho maior, para que quando você molhar, seque, para que dê tempo secar. Eu sempre planto com argila expandida, às vezes coloco um pouco de esfagno. Se eu deixei muito esfagno do outro replante, eu nem coloco esfagno, porque eu coloco no vaso de barro, porque o vaso de barro ele vai ajudar a sugar também um pouco da umidade das raízes, tá? E a argila expandida também. Então tanto faz eu trocar, tirar um monte de substrato ou não, porque se eu coloquei argila expandida e coloquei no vaso de barro, eu sei que esses dois elementos vão ajudar a secar o meu substrato. Outra coisa, fez o replante, não coloca a sua planta diretamente no seu orquidário, no local de luminosidade intensa. Por quê? Você, mesmo que indiretamente, fez uma agressão para a sua planta. Tá? Então você tem que deixar um tempinho aí para que ela possa mais uma vez se adaptar ao novo ambiente de cultivo. Então você deixa lá alguns dias, uma semana ou duas, num local mais arejado, num local mais fresquinho, um local que você não esqueça, porque tem pessoas que fazem replante e aí tem orquidário e vai deixar essa planta lá na lavanderia 300 dias depois é que ela lembra que a planta está lá, e não pode ser assim. Você tem que manter a rega, tá? Sempre quando você for regar a sua planta, sempre olhar se o substrato está seco ou não. Não existe uma regra na hora de regar. A regra é: tá seco, molha. Sempre quando estiver seco, molha. Muita gente me pergunta: ah, e o que eu faço no inverno? O que eu faço no verão? O que eu faço no outono? O que eu faço na primavera? Gente, eu não sou o garoto do tempo, não. O que você tem que fazer? Pôr a mão no seu vaso. Você vai pôr a mão no seu vaso, tanto na primavera, como no verão, como na Inglaterra. Na Inglaterra não, como é que é o nome? Primavera, verão, no outono e no inverno. Você vai pôr a mão no seu vaso para você ver se o substrato está seco. Se o substrato estiver seco, é a hora de regar, independentemente da estação do ano, da época que for o ano. Então, olhar sempre a rega. Phalaenopsis não pode ficar muito tempo encharcada,
Isso quer dizer o quê? Que ela tem que secar. E Phalaenopsis não pode ficar seca. Quer dizer o quê? Que você tem que molhar. De vez em quando eu vejo alguém falando, mas eu fiquei sabendo que a orquídea não gosta de água. Gente, que planta no mundo não gosta de água? Que ser vivo na terra não gosta de água? Agora existe uma água moderada para cada tipo de planta. E para as orquídeas da mesma forma. Você pode até molhar a sua orquídea todo dia se você quiser. Desde que esteja num substrato que ela possa secar, tá? Outro passo, depois que a sua planta se adaptou lá na sua lavanderia ou no local de luminosidade um pouco mais baixa, mais fresquinho, você pode trazê-la para o seu orquidário. E dando ela, cuidando para que ela tenha os mesmos cuidado que as outras plantas suas têm. Colocando um enxofre, passando aí um inseticida para que ela não traga do ambiente onde ela estava pragas novas para o seu orquidário que já está esterilizado, tá? Uma forma que eu tenho aqui de esterilizar as minhas plantas é sempre quando eu rego as minhas plantas, eu faço aquela solução de pinho-sol, que é uma tampa de pinho-sol, que é 10 ml para 1 litro de água. Então depois que eu rego as minhas plantas, eu passo o pinho-sol em todas as folhas das minhas plantas para que não crie fungos, tá? Porque o fungo é o inimigo principal aí das Phalaenopsis, tá? Então se você não quer que as suas plantas tenham fungos, passa alguma coisa, um fungicida aí. Não existe fungicidas químicos, né? Mas pode agredir aí a minha saúde. Então eu uso o Pinho-Sol ou eu uso o Lisoform, tá? Os dois é uma tampa do próprio produto para cada litro de água. Então toda vez que eu rego as minhas plantas, que é a cada 2 dias, eu jogo também o Pinho-Sol nas folhas e isso não deixa criar manchinhas pretas, não deixa apodrecer o miolinho. Eu não tenho problemas com folhas apodrecendo, com aquela gosma crescendo nas hastes florais, tá? Então isso, o Pinho-Sol e o Lisoform mata até 99,9%. Isso quer dizer quase 100% de fungos e bactérias. Então se mata no banheiro, mata nas suas plantas também, tá? Desde que seja bem diluída. E tudo que você for passar nas suas plantas tem que ser num horário que não tem mais incidência solar, tá? Que o sol não bata mais nas folhas, porque se bater vai queimar, porque o Pinho-Sol ele tem um óleo, é o óleo de eucalipto, que ele vai ficar em cima das folhas, tá? Às vezes você não consegue ver, mas o olhinho tá parado ali, e aquele olhinho que vai matar as bactérias e os fungos, e também vai repelir algumas pragas, tá bom? Então, colocando isso, você vai colocar agora a sua Phalaenopsis no local de luminosidade. Que luminosidade é essa? Uma luminosidade que não chegue a queimar a sua planta. Geralmente, quando você usa sombrite, você tem que usar um sombrite de 80%. Mas as Phalaenopsis são plantas que não são adaptadas a ficar ao relento. Mesmo que ela esteja num sombrite, elas são plantas que, se ficar na chuva, acaba apodrecendo. Phalaenopsis, no tempo, apodrece as folhas, cria mancha nas folhas, cria fungo, apodrece o miolinho. Então dá muito problema se você tiver Phalaenopsis ao céu aberto, tá? Em árvores também, sempre dá problema. Tem gente que coloca Phalaenopsis em árvore e deixa lá, esquece, não adianta, tá? Toda vez que você for lá, as folhas vão estar machucadas. Não são essas folhas lustrosas, bonitas, que você vê em locais que a Phalaenopsis está debaixo de algum telhado, tá? Sempre deixar a Phalaenopsis num ambiente de luminosidade pelo menos de 80%, para que ela possa florescer, tá? A partir daí, não esquecer da adubação, porque não existe planta que vai para frente sem adubação. Não tem essa. Eu comprei minha Phalaenopsis, eu nunca coloquei adubo. Eu não vou pôr adubo, porque na natureza... Mas você não tirou essa planta da natureza. Você tirou essa planta de um local onde ela estava sendo adubada, onde ela estava estéril, onde ela estava sendo cuidada. Então não adianta você colocar essa planta. Ela vai florescer sem adubo? Ela vai florescer. Mas não é uma floração assim, ó. Não é uma floração exponencial, com tanta beleza, não, tá? São umas, 2 florzinhas, porque essas plantas, elas precisam florescer para poder ser polinizada e dar sementes e continuar o ciclo de vida delas. Não é porque você é graciosa e não, gracioso
e a planta vai florescer para você, vai te dar de presente a floração, não, tá? A floração que a gente fala que é uma floração dada de presente pra gente, é aquela floração batalhada. É aquela floração que você cuidou da plantinha, você adubou, você deu luminosidade, você cuidou, você tratou com carinho, aí você fala, ela me presenteou com um cacho de flores. Mas 2 flores é um presente de grego. Essa planta pode estar morrendo e você não está percebendo. Então, sempre cuidar da adubação, cuidar da luminosidade, cuidar da rega. E aí, depois de todo esse processo, você vai receber florações, tá? A sua planta vai voltar a florir. Essas plantas não são plantas descartáveis. Da mesma forma que você comprou ela florida, da mesma forma ela volta a florescer na sua casa somente se você cuidar delas direitinho, tá? Isso vale para Phalaenopsis, isso vale para Vanda, isso vale para Cattleyas. Lógico que a luminosidade, existem algumas regras diferentes. Phalaenopsis tem uma luminosidade diferente das Cattleyas, né? Mas o cuidado é praticamente o mesmo, só aumenta aí a luminosidade. Então, tendo todos esses cuidados, cuidando da sua planta desde o horário que você comprou até a floração, você vai garantir essa planta na sua casa por muitos e muitos anos, porque Phalaenopsis é uma orquídea que dura anos, tá? Não tem uma idade para que ela morra. Toda vez que ela está sendo ameaçada, ela emite um broto novo, ó, vai emitindo vários brotos novos. Então ela está sempre se renovando, nem que seja com brotações novas, com novas flores, com novas folhas, com novas raízes. E você vai ter essa alegria na sua casa aí, tá? Estando tudo bem explicado. Se você ainda não entendeu alguma parte, deixa seu comentário aqui embaixo, que eu vou ter todo o prazer de responder vocês todas as questões que vocês não entenderam ou que eu esqueci de falar, tá? Deixa o seu like, não sai daí. Ei, volte aqui. Não sai sem deixar o meu like aí, porque o like ajuda muito o canal e essa é a sua única forma de me ajudar, é assistindo o vídeo e deixando o like aí pra mim, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe vocês, cultive suas orquídeas, tá? E que vocês tenham tanto sucesso quanto eu, ou mais do que eu, porque o que importa aqui é que vocês sejam felizes da mesma forma que eu também sou aqui, cultivando as minhas meninas. É uma plantação comum? É uma plantação comum. Às vezes meu pai sempre fala assim, né? Ah, porque você não planta uma coisa que dá fruto. Gente, o que adianta ter mais fruto do que isso? Isso aqui é o fruto do nosso trabalho, é o fruto do nosso cuidado. Eu sou muito feliz de ter essas plantas, por mais que eu não consiga comer, né? Mas elas me trazem muita felicidade só pelo fato, somente pelo fato de florescerem, de enraizarem, de me darem folhas novas, tá bom? Deus abençoe vocês, não esquece do meu like, curta, se inscreva, compartilhe. Você que não é inscrito, convido a te inscrever, tem sempre muitas dicas sobre essas plantas aqui no meu quintalzinho. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, pessoal, a gente se encontra por aí.